Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Você certamente já ouviu falar na Lei Áurea, aquela que termina com a escravidão no Brasil. Mas talvez você nunca ouviu falar numa outra lei bem anterior, a Lei Eusébio de Queiroz, pois foi com ela que começou o fim da escravidão no nosso país. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos para o Brasil bem na metade do século XIX. Foi com o cumprimento fiel dessa lei que o Império preparou a substituição da escravatura pelo trabalho livre, como que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer a Lei Eusébio de Queiroz, o contexto político da época e os efeitos da proibição do tráfico de escravos para o país. E vai ver também como o Império se prepara para a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Você está pronto para entrar na história? Então, embarque com a gente. Que vida, hein, Vicente? Nossa Senhora. Quando é que foi que terminou esse tráfico de escravos aqui no Brasil, hein? Isso foi em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas até essa lei ser aprovada, houve muita, mas muita pressão internacional, principalmente por parte dos ingleses. Dos ingleses? É mesmo? Exatamente, porque desde 1810 a coroa inglesa estava pressionando Portugal para diminuir o tráfico de escravos pelo Atlântico. Portugal e Inglaterra chegaram até a fazer alguns acordos sobre isso, entendeu? Agora, pelo jeito não adiantou nada, né? Porque na outra realmente teleaula não. a gente viu que o número de escravos africanos continuou aumentando na primeira metade do século passado. Sem dúvida. E isso acho que é por causa do café, não é? Não é não? Foi por causa do café também. Agora, também continuava crescendo a pressão inglesa. Tanto é que em 1826, quando o Brasil já era independente, os ingleses fizeram uma pressão danada sobre Dom Pedro I. Eles exigiam que o tráfico de navios negreiros para o Brasil terminasse num prazo de 3 anos. Dom Pedro concordou, mas não cumpriu. Ele renunciou no ano de 1831 e o tráfico de escravos ainda corria solto. O tráfico de escravos continuou mesmo depois de proibido. E em 1831, o governo regencial proibiu a entrada de escravos no Brasil, mas a lei não foi cumprida e os ingleses tiveram que jogar mais uma vez pesado para tentar acabar com o tráfico de escravos. No ano de 1845, para tentar acabar de vez com o tráfico de escravos para o Brasil, a Inglaterra adota o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen era uma resolução que os ingleses tomaram sem ouvir o governo brasileiro. E por esta resolução, qualquer navio da Marinha Inglesa podia deter um navio negreiro que navegasse para o Brasil. Assim, um almirante inglês até tinha o direito de comprar um navio negreiro e comprar pelo preço que ele achasse justo. Se não comprasse, o navio seria desmantelado e os ingleses venderiam o material em leilão. Bem, é claro que o governo regencial brasileiro protestou contra esse Bill Aberdeen. Mas a coroa inglesa não mudou uma vírgula. E ainda por cima, passou a perseguir navios negreiros até mesmo na costa brasileira. Centenas de navios suspeitos de tráfico foram destruídos pela Inglaterra. Já a situação política no governo imperial brasileiro, sem dúvida, ficou bem mais complicada. Ô Vicente, por que a situação ficou mais complicada? Podia até ter saído uma guerra contra a Inglaterra, não é isso? Sem dúvida existiu o perigo de um confronto militar mesmo. Mas o que mais complicava a situação é que nessa época a Inglaterra tinha uma enorme importância comercial para o Brasil, compreende? E o Brasil dependia da Inglaterra. Mais ou menos isso. Na verdade, olha, na metade do século passado, a Inglaterra praticamente dominava o comércio de importação e exportação para o Brasil. Esse que era o problema. As firmas britânicas eram importantíssimas, pois controlavam mais da metade das exportações brasileiras de café e algodão. Assim como os bancos ingleses, que também eram muito importantes, porque emprestavam muito dinheiro ao Estado brasileiro. Pois bem, tudo isso levou o governo brasileiro a ceder à Inglaterra e começar a defender o fim do tráfico de escravos, entendeu? Aí é que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. E, para surpresa de muita gente, essa lei valeu, ela foi de fato aplicada. Isso foi, como eu te disse, em 1850. E a partir daí, praticamente, encerraram o tráfico de escravos para o Brasil. Mas vem cá, pensa um pouco. Por que a Inglaterra queria tanto acabar com o tráfico de escravos? E o Brasil? Por que o Brasil acabou aceitando tamanha pressão inglesa? Pensa um pouco.
Vamos pensar um pouco. A Inglaterra, no começo do século XIX, estava em plena revolução industrial. E como a gente sabe, naquele período imperava o liberalismo econômico. E em nome do liberalismo econômico é que a Inglaterra combatia o tráfigo negreiro. O tráfigo negreiro ia contra os princípios do livre comércio e do trabalho livre. E, além do mais, alguns pesquisadores acreditam que o trabalho escravo aumentava o custo dos produtos coloniais ingleses. Por tudo isso, é que os ingleses combatiam tanto o tráfico de escravos no Brasil. E o Brasil, como agia sob a pressão inglesa? Bom, o governo imperial conhecia a superioridade econômica e militar da Inglaterra, mas internamente tinha que suportar uma série de pressões dos grupos que ainda defendiam a escravidão e o tráfico de escravos. Porque, no fundo, todo mundo sabia que assim que terminasse o tráfico de escravos, a escravidão também não duraria muito mais tempo. Portanto, o governo teve que agir com muita habilidade. Ele teve que chamar a atenção do Congresso para a gravidade da situação com a Inglaterra, para poder aprovar o fim do tráfico negreiro. Com isso, o governo acabou tomando a iniciativa da proibição como um gesto de soberania e mostrou que o Brasil mantinha uma posição própria, independente da pressão inglesa, embora estivesse tendo que ceder a ela. Ah, quer dizer que o Brasil teve que ceder, então, à pressão inglesa para evitar um confronto, né, Vicente? Mas nessa época o governo imperial dizia que tinha tomado a decisão de acabar com o tráfico independente da pressão, independente da política do canhão da Inglaterra, como se dizia na época. Olha, mas que a Inglaterra influiu, né, Vicente? Ah, sem dúvida. Agora, nessa época, mais ou menos metade do século XIX, estavam começando a acontecer as primeiras revoltas dos escravos, entendeu? Então, além da pressão da Inglaterra, da pressão dos liberais brasileiros, estava também começando a pressão dos próprios escravos. Mas também não é pra menos, hein, Vicente? O navio negreiro era um grande pesadelo, hein? Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. O governo teve que assumir o fim do tráfico de escravos e enfrentar as consequências. Mas olha, o fim do tráfico não chegou a ser o fim do mundo para a economia do Brasil Império, porque a escravidão continuava firme com os escravos que ainda trabalhavam aqui, e não eram poucos. O que aconteceu foi um aumento do tráfico interno de escravos. Como a economia nordestina andava em crise, aumenta a venda dos escravos das fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste para as fazendas de café do Sudeste brasileiro. O café continuava firme, a escravidão também continuava, só que não tão firme quanto antes. O governo sabia que mais cedo ou mais tarde a escravidão iria terminar. Por isso foi tomando algumas providências para a chegada do trabalho livre nas plantações do café. Uma dessas providências foi a aprovação da Lei de Terras. Você conhece? Ô, Vicente, você já ouviu falar na Lei de Terras do tempo do Império? Já. A Lei de Terras, ela foi escrita para aumentar o preço das terras públicas, só para isso. Mas peraí, pra que isso? Para quê? Para quando terminasse a escravidão e começasse o trabalho livre, os empregados não pudessem pedir as contas e comprar sua própria roça. Para isso que serviu. Ah, então era também para obrigar o trabalhador a continuar trabalhando nas fazendas. Exatamente. Mas peraí, olha, mal tinha começado o trabalho livre nas fazendas naquela época e o Brasil ainda estava na escravidão. Como é que é isso? Sim, mas já estava preparando o terreno para a época de trabalho livre. Quer ver, ó? Nesse livro aqui dá para ver. Deixa eu achar. Aqui, ó. A Lei de Terras determinava que as terras fossem vendidas, presta atenção, por um preço suficientemente elevado para afastar poceiros e imigrantes pobres. Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras. O imigrante, então, é obrigado a ficar trabalhando nas grandes fazendas. Com essa lei, talvez fosse a única maneira dele sobreviver mesmo. Bom, ainda bem que o governo naquela época pensava em acabar com a escravidão, né? Tava pensando nisso, mas não tava com muita pressa não, sabe? O governo, na verdade, não tinha a menor pressa em terminar com a escravidão nas fazendas. O que ele estava preocupado era em fazer uma transição lenta e segura do trabalho escravo do presente para o trabalho livre do futuro. O Brasil era um país predominantemente agrário, mas já tinha uma vida urbana, moderna, liberal e capitalista, que era incompatível com a existência da escravidão.